agora, oficialmente, né, mais uma vez, bom dia a todos e todas, né, sejam bem-vindos ao nosso segundo encontro da formação continuada, né, hoje a gente vai discutir o tema da avaliação da aprendizagem no contexto remoto, e, para começar, eu gostaria de fazer a leitura aqui de um texto, né, que eu escolhi para a gente fazer o acolhimento hoje, e é um texto relacionado ao contexto da educação no geral, né, não especificamente tratando da questão da avaliação. Então, é um texto que está presente no livro de um conterrâneo meu, Pita Paiva, Um Conto de Cada Canto, o Ibaí, a Vida Tecida pelas Histórias de um Povo. Então, esse livro é a coleta, né, de vários relatos, né, de pessoas que foram ouvidas no território de todo o município. O texto é A Caminho da Escola. É o relato de David Souza Batista, de 60 anos, da comunidade de Lagoinha, né, que vale ressaltar que essa comunidade de Lagoinha hoje ela é uma comunidade remanescente de Quilombo. Então, aqui, A Caminho da Escola. 3 meninos e uma menina acordavam com o cantar do galo às 5 horas da manhã. E às vezes até antes. Ajudavam a moer o milho para fazer o cuscuz, coavam o café e, depois de alimentados, montavam nos jumentos e seguiam 9 quilômetros daqui da Lagoinha para Hidrolândia. Lá eram bem recebidos pela professora Gemima, que era de Jaguaquara, aqui na Bahia, e a escola foi aberta pela Igreja Batista. Quem morava aqui era preciso fazer isso para estudar. Essas crianças eram minha irmã, eu e meus irmãos. A gente era a única família daqui que frequentava a escola, porque a prioridade do meu pai era o estudo para os filhos. Ele trabalhava na roça, sozinho, e nos botava para estudar. Outros pais achavam que botar os filhos para estudar era uma dificuldade que não valia a pena, porque quando a gente apontava por aqui, de volta da escola, já era perto de 1 hora da tarde, com a fome apertando por dentro. Mas quando a gente chegava, o feijão catador já estava cozinhado, só esperando. A gente estudava numa sala misturada. A professora fornecia explicação para aluno do primeiro ao quarto ano. Ela explicava o assunto para os alunos de um determinado ano, aí eles ficavam no canto deles fazendo a lição. Depois a professora voltava a atenção para os de outra série. E assim atendia todos. Lá frequentavam de 25 a 30 alunos. Não tinha palmatória nem bolo para castigar. Ela levava no diálogo, no conselho. Às vezes ela botava o aluno em pé e virado para a parede, mas só no caso de aluno aperrear demais. Essa professora nunca saiu da minha mente, pois era muito educada. Tratava bem todos os alunos sem fazer diferença. Se o aluno fosse de um dinheirinho a mais ou menos, ela tratava bem. Se fosse de um dinheirinho menos, ela tratava do mesmo jeito. Fosse ele pretinho ou fosse ele galego, ela abraçava sem discriminação. Tinha vez que ela recuava um pouco de falar alto com o aluno na hora que ele precisava, para não descabriar ele no meio dos outros. Ela esperava para fazer isso na hora do recreio, para poder conversar em particular com ele. A gente sabe que tem aquele que você pode falar no meio dos outros e ele não se sente assim tão magoado, mas tem o que se sente machucado, e aí prejudica até sua maneira de aprender a lição, porque fica envergonhado. Rapaz, a gente que passa por uma escola como a que frequentamos naquele tempo, muita coisa fica na memória, e a gente é capaz de recordar para sempre, né? A história nossa, nessas viagens em cima de um jumento para estudar, é muito interessante, porque quando a gente se deslocava, às vezes com sol, às vezes com chuva, na estrada, era aquela brincadeirona. Na ida, não, porque a gente tinha que puxar para chegar no horário. Mas de lá para cá, se divertia muito. Quando finalmente uma escola foi fundada aqui, começou primeiramente a funcionar numa casinha alugada pela prefeitura. Algum tempo depois veio a construção do prédio escolar. E isso foi de muita importância, porque a dificuldade das pessoas estudarem naquela época era grande. E também era preciso adular os pais para botar os meninos, as crianças na escola, porque
porque eles queriam mais as crianças ajudando na roça, trabalhando junto com eles. Depois do prédio construído, as famílias começaram a ver mais importância na educação, se sentiram motivadas. Alguns até diziam que daí para frente, quem não soubesse assinar o nome ia ter dificuldade de viver assim. Foi então que muitos pais abriram os olhos para a educação e passaram a entender que realmente a criança precisa estudar mais do que trabalhar. Só aí foi desenvolvendo todo mundo. Mas eu quero lembrar de uma coisa importante que teve aqui, que foi o Mobral. Esse era um projeto do governo para alfabetizar os adultos e eu lecionei nele por 2 anos. Na época não tinha energia e a gente usava lampião a gás, porque os alunos eram adultos e as aulas eram de noite. Cheguei a dar o certificado para 22 alunos que saíram prontos para escrever o nome, ler alguma coisa, resolver alguma conta e votar. Ficaram muito agradecidos. E eu muito alegre. Foi uma alegria muito grande, mesmo com o salário sendo tão pequeno. Alguns desses alunos ainda estão por aí, já mais velhos do que eu. Do pessoal que habita aqui a Lagoinha, muitas pessoas vieram do Piauí. A maior parte, quase todos, não sabia assinar o nome, nem tinha documento. Muitos nem o registro de nascimento tinham. Vieram de lá, assim, lutando para melhorar de vida. E essas pessoas desenvolveram muito com o Mobral, certo? A educação foi o maior presente que o nosso pai deu para a gente. Foi um homem pobre, trabalhador, esforçado, mas a educação ele fez de tudo para dar aos filhos. Por isso a gente tem essas lembranças boas e esse agradecimento ao nosso pai. Então eu escolhi essa leitura, né, para a gente refletir um pouquinho a respeito da educação, né, pensar também que nós já atravessamos, né, outros momentos, né, que a educação, aliás, já atravessou outros momentos, enfrentou outras dificuldades, né, e que com o passar do tempo a situação foi melhorando, né? Então eu trouxe também para a gente refletir no sentido de ter uma esperança, né, de que a gente vai, de que a gente está seguindo os melhores caminhos possíveis nesse contexto, né, de ensino remoto que tem sido tão desafiador. Então, eu vou deixar o espaço aqui aberto para se alguém quiser fazer algum comentário sobre a leitura. Não querem comentar nada? Então, pronto. A gente vai seguindo aqui. Eu vou apresentar uma tela aqui para vocês. Bom, gente, enquanto eu estou apresentando aqui, eu infelizmente não vou poder acompanhar o chat, então, se vocês quiserem comentar alguma coisa, né, no decorrer da apresentação, vocês podem ficar à vontade, mas também nós teremos lá na própria plataforma um espaço onde vocês deverão fazer os comentários, né, a respeito do que vai ser apresentado aqui, né, sobre esses conceitos a respeito do ensino remoto, certo? Então, quando eu terminar essa apresentação, eu abro aqui a plataforma e mostro para vocês direitinho onde é que está lá. E aí, se vocês acharem interessante, a gente pode até abrir, eu posso dar um tempinho para vocês já colocarem os comentários de vocês diretamente na plataforma, depois a gente retoma aqui alguns deles, certo? Então, nós temos aqui a visão geral sobre o ensino remoto, né? Conceito e algumas características. Então, para começar a trazer essa discussão sobre o ensino remoto, sobre conceitos, sobre características, né, eu trouxe aqui os gráficos que foram gerados a partir do formulário que vocês preencheram no último encontro, né? Inclusive, esse formulário ele vai estar disponível lá na plataforma, mas não é preciso que vocês respondam, certo? Porque eu já fiz o levantamento a partir dos que foram respondidos. Então, aqui, o primeiro gráfico, ele mostra a reflexão de vocês a respeito do seguinte: na educação à distância, EAD, o estudante está separado do educador física ou temporalmente, tornando necessário a utilização da tecnologia da informação e da comunicação, TIC. Tivemos 39 participações, né, 39 respostas,
E a maioria, né, quase 90%, concordou plenamente com essa definição, né, com esse aspecto da EAD, e um pouco mais de 10% discordou parcialmente, né, não teve ninguém que discordou totalmente. Na segunda pergunta, que estava lá no formulário, era o seguinte: na educação mediada por tecnologia, é imprescindível a aula ao vivo e a presença do professor, tanto na sala de aula quanto no estúdio de transmissão. Aqui nós tivemos, né, pouco mais de 60% concordando plenamente, um pouco mais de 30% concordando parcialmente e um pouco mais, quase 8% discordando totalmente. O ensino híbrido combina aprendizado online com offline, em modelos que se mesclam, predominando o zelo do cumprimento integral do currículo, seja na modalidade presencial ou virtual. Aqui quase 80% concordou plenamente e um pouco mais de 20% concordou parcialmente. A quarta questão: as atividades pedagógicas não presenciais são uma estratégia de atendimento escolar essencial para a garantia das aprendizagens durante o contexto pandêmico. Aqui nós tivemos quase 90% concordando plenamente, um pouco mais de 10% concordando parcialmente. E o quinto e último gráfico: no ensino remoto é utilizada uma grande variedade de atividades educativas via internet ou não para manter os estudantes envolvidos em suas aprendizagens. Tivemos aqui um pouco mais de 87% concordando plenamente, 12,8% concordando parcialmente. Então, gente, essas 5 perguntas que foram lançadas lá no formulário era para a gente ter uma noção, né, fazer um levantamento, né, a respeito da visão de vocês, a respeito desses 5 conceitos que eu vou apresentar agora, né? Esses conceitos, eles estão presentes no glossário comentado CIEB. CIEB é Centro de Inovação para a Educação Brasileira. Esse glossário, ele também estará disponível para acesso de vocês lá, está disponível para acesso de vocês na plataforma. Já já eu mostro onde é que ele está e como vocês podem observar o todo. Aqui ele está recortado. Lá é tipo um painel, traz as definições desses 5 conceitos aí que eu falei anteriormente. Então, pronto. Então aqui nesse glossário, né, eles fizeram uma síntese de alguns conceitos que são atualmente muito utilizados, mas que muitas vezes eles são utilizados como sinônimos, né? Como se todos tivessem a mesma definição. E o CIEB, então, organizou esse gráfico para fazer uma diferença, né? Esclarecer qual a definição de cada um desses conceitos, para que a gente possa perceber, né, que cada um deles tem características específicas relacionadas ao uso das tecnologias da informação e comunicação, as TIC, né, na educação. Então, o primeiro deles, que é a educação à distância, aquele que apareceu lá na primeira pergunta, aquele que apareceu lá na primeira pergunta do formulário, tem aqui, vocês vão observar que tem a definição. Educação à distância é uma modalidade educacional na qual alunos e professores estão separados física ou temporalmente, tornando necessária a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação. Então, aquela mesma definição que estava lá na primeira pergunta do formulário que eu apresentei ali no primeiro slide. Não é preciso, né? No caso da EAD, os alunos e os professores, eles estão separados fisicamente ou então temporalmente, ou seja, não precisa que seja no mesmo horário, que as atividades sejam síncronas, né? Como é um termo que a gente tem utilizado muito recentemente. Então, essa modalidade, ela é regulada por uma legislação específica
e ela pode ser implantada na educação básica e no ensino superior, incluindo aí na educação básica tanto a EJA e a educação profissional. Tem aqui um comentário feito pelo CIEB, né? Para que a EAD gere aprendizagem efetiva, são necessários investimentos específicos na organização curricular, formação de professores para ensino e tutoria, produção de recursos educacionais digitais e avaliação. Vai ser um tema também que a gente vai tratar hoje, né? Então, essa é uma modalidade que requer alto grau de autonomia e protagonismo do estudante, portanto, mais indicada para jovens e adultos. Então, essa não seria, EAD não seria uma modalidade que poderia ser, né, que deveria ser aplicada para estudantes, né, para crianças, por exemplo. A gente tem aqui o segundo conceito, que é a educação presencial mediada por tecnologias. Então, aqui, a definição é a seguinte: educação presencial mediada por tecnologias, ela permite a realização de aulas a partir de um local de transmissão para salas localizadas em qualquer lugar do país e do mundo. Seus pressupostos imprescindíveis são aula ao vivo e presença de professores, tanto em sala quanto em estúdio. Então, no caso aqui da educação presencial mediada por tecnologias, o uso da tecnologia ele vai ser imprescindível para fazer essa transmissão e os professores e estudantes estão separados fisicamente, né, em salas de aula diferentes, né, em espaços físicos diferentes, mas as aulas se dão de forma síncrona, né, ao mesmo tempo, né, ao vivo. O comentário aqui do CIEB diz o seguinte: essa modalidade de ensino foi adotada de forma pioneira no Brasil pelo estado do Amazonas, com a finalidade de atingir comunidades de difícil acesso. Tem sido adaptada para aulas remotas durante a pandemia por meio da criação de centros de mídia em diversos estados. Nesse caso aqui, haveriam salas de aula, né? Só que, no caso, o professor ele estaria separado dos estudantes. O ensino híbrido, né? Então, o ensino híbrido é uma abordagem que combina o aprendizado online com o aprendizado offline. E esses modelos, eles se mesclam, né? Eles se misturam. De acordo com o José Moran, no ensino híbrido, o currículo ele é mais flexível, com tempos e espaços integrados, combinados, presenciais e virtuais, nos quais nos reunimos de várias formas, com muita flexibilidade, sem horários rígidos e planejamento engessado. Então, esse ensino híbrido, ele pressupõe, né, que seja uma parte online e outra parte offline. Então, o currículo ele precisa ser repensado, então, para a prática do ensino híbrido, né? Não dá para se pegar, né, o mesmo currículo do presencial clássico e simplesmente implantar no híbrido ou até no remoto de uma forma geral, né? O comentário aqui do CIEB diz o seguinte: o ensino híbrido deverá ser o futuro da educação, permitindo a transição mais fluida entre momentos presenciais e remotos. O contexto de retorno às aulas presenciais necessita de uma reorganização de currículo e incrementar abordagens pedagógicas. Ou seja, para a implantação do ensino híbrido, que segundo o CIEB é uma possibilidade de futuro, né, pressupõe que haja uma reorganização do currículo e que as abordagens pedagógicas também elas sejam repensadas. Outro ponto são as atividades pedagógicas não presenciais, né, o próximo conceito. Então, segundo o parecer do Conselho Nacional de Educação, seria um conjunto de atividades realizadas com mediação tecnológica ou não, né? Então, não necessariamente essas atividades pedagógicas não presenciais, elas precisam ser mediadas pela tecnologia, né? Para garantir o atendimento escolar essencial durante o período de suspensão das aulas presenciais na educação básica ou no ensino superior. Então, essas atividades pedagógicas não presenciais, né, elas foram autorizadas justamente
para que a educação pudesse se adequar a esse contexto, né, que impede a aproximação física entre as pessoas. Então, o Conselho Nacional de Educação procurou utilizar uma definição ampla que contempla todas as estratégias educativas que estão sendo utilizadas para o ensino remoto durante a pandemia. Então, por isso, né, se pensar que é possível a utilização da mediação tecnológica, como nós estamos fazendo, né, a formação continuada, ou não, né, como muitas escolas, sobretudo nas redes municipais, têm trabalhado durante o contexto de pandemia, né, com a distribuição de atividades impressas e utilizando várias estratégias, né, para que a educação não parasse nesse contexto. Então, aqui, o próximo conceito é o conceito de ensino remoto, né, que seriam as estratégias que estão sendo utilizadas pelas secretarias de educação, e aí, como eu falei anteriormente, né, com, com o uso da tecnologia ou não, para manter os estudantes engajados em atividades educativas. Então, os exemplos, né, muitos de vocês, inclusive, que estavam no ano passado na formação continuada, já colocavam para nós, né, a gente discutiu em alguns momentos, vocês colocaram as experiências de vocês, e aparecem aqui nos exemplos, né, a distribuição de material impresso, a disponibilização de videoaulas, né, por TV, como foi o caso da estratégia de uma das estratégias adotadas pelo governo do estado, o rádio, a internet, utilização de plataformas e aplicativos, né? Então, esse ensino remoto, ele pode ser um ensino que adota o uso da tecnologia ou não, né? Então, considerando esse caráter emergencial de implantação e as dificuldades de acesso à tecnologia, né, não só por estudantes, mas também por professores, tornou difícil, né, se monitorar os tipos e o impacto do uso das TIC na aprendizagem dos estudantes. Então, a gente tem uma gama de possibilidades, né, que vem sendo utilizadas como estratégias a fim de não permitir, né, quer dizer, não é nem de não permitir, mas de conseguir chegar e atender à necessidade educativa do maior número possível de estudantes, né? É que as escolas têm pensado e desenvolvido as estratégias possíveis diante do cenário apresentado por cada unidade escolar, por cada rede de ensino. Então, seguindo aqui, o que significa ensino remoto, né? Então, na educação remota, predomina uma adaptação temporária das metodologias utilizadas no regime presencial, com as aulas sendo realizadas nos mesmos horários e com os professores responsáveis pelas disciplinas dos cursos presenciais, como foi dito anteriormente. Esses professores estão tendo que customizar os materiais para a realização de atividades, criando slides, vídeos, entre outros recursos para ajudar os alunos na compreensão e participação nas atividades. Contudo, nem sempre a qualidade desses materiais atende aos objetivos desejados. Então, isso foi dito por Alves. Então, assim, é importante a gente pensar e a gente refletir a respeito do ensino remoto, né, vendo como algo, né, em que é preciso se fazer uma adaptação das metodologias que eram utilizadas no ensino presencial, né? É um contexto diferente, portanto, exige, né, estratégias um pouco diferentes, né? Os materiais também precisaram ser adaptados. É possível se continuar, por exemplo, utilizando o livro didático, mas a forma como se utiliza o livro didático no contexto remoto, ela precisa ser diferente da forma que nós utilizaríamos o livro didático num contexto presencial, assim como qualquer outro recurso. Então, aqui, como tem acontecido, né? Então, uma série de estratégias, como já foi falado anteriormente, né, a depender
do contexto, da realidade vivenciada por cada unidade escolar, do público que ela atende, né? As estratégias elas vão se sendo repensadas, né? Então aqui nós temos aulas transmitidas por meio de sistemas de webconferência, com transmissão ao vivo, como, por exemplo, esse momento que nós estamos fazendo agora, né? Uma webconferência, transmissão ao vivo, nós estamos em tempo real aqui reunidos, né? As aulas que os professores estão fazendo ou através do Meet, do YouTube, do Instagram, do Facebook, né? Então, algum tipo de transmissão é algo que tem acontecido recorrentemente. A adoção de ambientes virtuais de aprendizagem para disponibilização de conteúdos e atividades também é uma outra possibilidade. No nosso caso, nós temos a plataforma Moodle. As escolas da rede estadual, elas têm utilizado o Google Sala de Aula, né? Não sei se alguma das redes municipais, dos municípios aqui que a gente está trabalhando, se adota também o Google Sala de Aula, mas a rede estadual tem se utilizado bastante. O uso de vídeos, de videoaula com aulas gravadas. Então, também é uma possibilidade, né, já que o estudante ele recebe ali o link com a indicação de uma videoaula e ele pode assistir, de repente, em algum momento que a internet dele seja mais favorável, né? Ou nem sempre pode ser que ele tenha uma internet acessível no momento que seria o momento da aula. Então, é uma possibilidade também de atividade assíncrona. A customização de redes sociais para uso como ambiente de aprendizagem e de ensino também, como eu falei anteriormente, né? A utilização do Instagram, do Facebook, o próprio WhatsApp tem sido uma ferramenta muito utilizada, né? Por conta da disseminação do uso do WhatsApp, que hoje em dia é muito difícil que alguém não tenha o WhatsApp. Então, nesse momento em especial, uma das ferramentas que talvez seja mais acessível, né, que a gente consegue ter esse retorno mais perto. Além disso, a transmissão de aulas por meio da TV aberta também, como eu falei, né, a rede estadual, né, tem também disponível uma TV com transmissão de aulas, e a entrega de apostilas e atividades impressas, né, que pelo que eu percebi no ano passado, muitas das escolas, principalmente das redes municipais, utilizaram como estratégia. Então, essas reflexões elas também estão presentes lá em Alpes. Aqui, nós temos a diversidade de recursos e mídias, né, possíveis. O material didático, né, específico, inclusive impresso, então as atividades, o livro didático, no caso da rede estadual, os cadernos de apoio à aprendizagem, que também estão sendo, né, distribuídos para que sejam impressos para os estudantes que têm dificuldade de acesso à tecnologia, né, justamente para tentar atender o maior número possível de estudantes nesse contexto, né, de ensino remoto. Além desse material didático específico, tem as videoaulas que já foram citadas anteriormente, né, podcast. Então, tem muitos professores que utilizam uma mensagem de áudio, né, do WhatsApp para dar suas orientações para os estudantes, né, uma possibilidade. Além disso, tem material digital offline, que seria a possibilidade, né, de utilizar um CD, um DVD e até mesmo um pendrive para distribuir esses materiais didáticos. Então, aqui tem alguns desafios que foram observados por Arruda a respeito desse ensino remoto. Né? Acho que nós que estamos na sala de aula, né, já nos deparamos com muitas dessas dificuldades que foram colocadas aqui. Então, desafio 1, a manutenção do link de acesso contínuo aos conteúdos. Né? Então, muitas vezes, né, não é possível
se acessar esses conteúdos, principalmente aqueles que exigem, né, o uso da tecnologia, porque nem sempre, né, a internet é de qualidade suficiente para isso em todos os momentos. Então, às vezes, a gente está numa chamada mesmo, já aconteceu comigo, de estar na chamada pelo Meet com os estudantes e cair a energia aqui em casa. Então, outras vezes a internet cai, outras vezes o celular que trava. Então, assim, nós temos muitos desafios para manter esse acesso contínuo, né, a conteúdos e até as aulas mesmo, de uma forma geral. O desafio 2, né, dificuldade em manter os alunos atentos e concentrados. Então, se na sala de aula, que a gente estava lá, num espaço destinado exclusivamente, né, ao ensino-aprendizagem, já já tinha esse desafio, né, de manter os alunos atentos e concentrados, imaginem aí cada um dentro da sua casa, né, muitos sem ter um espaço adequado, né, para fazer essas atividades, para se concentrar, com outros barulhos, com outras coisas chamando a atenção, então alguém que chega e bate na porta, alguém que chama para fazer uma tarefa, então, assim, eu já teve um momento de dar aula pelo Meet, e aí quando termina a aula, mais tarde, um tempo, a aluna entra em contato. Ah, professora, pode me explicar melhor a atividade? É porque naquela hora eu estava fazendo almoço, e aí eu não consegui entender direito e não deu para perguntar. Então, assim, são desafios mesmo que fazem parte desse momento que a gente está vivendo, né? Que não é um momento, não tem sido fácil para ninguém. O desafio 3, né? Dificuldade dos docentes em realizar leituras corporais. Então, aqui nós temos, né, no início, algumas pessoas justificaram que estão com problema na câmera. Então, acontece o problema, né, na câmera. Às vezes a internet está tão ruim que é preciso desligar a câmera e o áudio para ver se a qualidade melhora um pouquinho na chamada. Então, outras vezes, o aluno está ali num ambiente que ele não acha que é um ambiente legal para abrir a câmera, ou ele acabou de acordar e não quer que os outros vejam que sua cara está amassada. Então, assim, com as câmeras desligadas, às vezes a gente só vê o nome e às vezes a gente ainda vê a foto, né? É muito difícil de fazer essas leituras corporais, para gente, que no presencial a gente conseguia olhar para o menino e perceber se ele está presente ali ou se ele está viajando no pensamento, né? Então, é um desafio também para o ensino remoto. E o quarto desafio é manter o ambiente mais interativo, né? Tem algumas ferramentas que a gente pode utilizar, mas que às vezes também, né, por conta da conexão, da qualidade do celular, são complicados. Isso falando, né, do uso de tecnologia. E no caso das atividades impressas, esse desafio, eu acho que ele ainda se amplia. Então, aqui, no Brasil, ainda temos aqui, deixa eu voltar aqui, alguns desafios que foram acrescentados aqui, né? Então, desafio 5, acentuado o processo de exclusão digital, né? Então, por isso que eu falei, né, da dificuldade, muitos não têm acesso a uma internet de qualidade, não têm um celular que possam acessar essas aulas mediadas por tecnologia. Tem também a formação docente fragilizada. Então, nós mesmos temos sido desafiados, né, a aprender a lidar com esses recursos tecnológicos. Eu pelo menos descobri que existe uma infinidade, né, de aplicativos que podem ser utilizados, mas que diante de tantas demandas do dia a dia, a gente não tem tempo nem sequer de estudar sobre essas ferramentas, sobre esses aplicativos, para que a gente possa, né, colocar eles na prática, né, na utilização prática. O desafio 7, que é a cultura de uso das TIC na educação. Então, temos, inclusive, muitos professores, né, que tinham, né, continuam tendo alguns, mas que tinham uma resistência muito grande, né, a usar a tecnologia na informação. Então, tem professor, né, que se eu não sei mexer no computador, eu não sei ligar nada. E agora, né, a gente está se deparando com uma realidade que tem exigido, né, de nós
superarmos muitos desafios, inclusive esse, né, do uso da tecnologia, da informação e comunicação na educação. E o desafio 8, que é da infraestrutura tecnológica. Como eu já falei anteriormente, né, qualidade de internet, não só para os estudantes, mas para nós, professores também. Dificuldades com equipamentos, porque a gente teve que, da noite para o dia, né, disponibilizar nosso celular pessoal, nosso computador pessoal, né, na maioria das vezes, para realizar esse ensino remoto. E, em alguns casos, pode ser uma dificuldade a mais. Então, aqui, de acordo com o BIA, a gente tem esse desafio, né, de construir práticas educativas que fomentem a construção do conhecimento, a autonomia, a autoria e a interação contribuem para a construção de um espaço heterárquico, sendo que esse é pautado pela cooperação, pelo respeito mútuo, pela solidariedade, por atividades centradas no aprendiz e na identificação e solução de problemas. Então, é um momento em que nós estamos sendo desafiados em construir, em desenvolver práticas que possibilitem para que o estudante ele se torne cada vez mais autônomo, né? Cada vez mais ativo no processo de construção do seu próprio conhecimento. Né? O professor, se antes não era, agora ele está sendo um orientador, um mediador da produção de conhecimento que está dependendo do grau de autonomia do estudante, né? Então, as práticas desenvolvidas, elas têm que ser voltadas para possibilidades de autoria. Então, o estudante, ele agora né, se ele não era antes, ele agora precisa ser protagonista desse processo de aprendizagem, né? E nós, professores, precisamos, né, de desenvolver estratégias que possam favorecer cada vez mais a construção dessa autonomia para estudar, da autoria do conhecimento por parte do próprio estudante. Aqui, né, já chegando ao final da apresentação, tem algumas das estratégias metodológicas, né, e ferramentas também para sustentar esse ensino remoto e a aula remota, né? Uma possibilidade é a sala de aula invertida, né? Que funcionaria, por exemplo, né? O professor, em uma aula, ele lança um material, ele propõe que o aluno estude sobre esse material, reflita sobre ele, e na aula seguinte que ele traz, né, é que ele retoma uma discussão baseada no que o estudante entendeu ou no que ele não entendeu a respeito desse determinado conteúdo. Né? Então, há uma inversão, porque na maioria das vezes, o esperado é que o professor chegue, explique o assunto, depois o aluno faz a atividade. No caso da sala de aula invertida, é o contrário, né? O aluno, ele se depara inicialmente com o material, ele precisa, né, conhecer, se debruçar sobre esse material, compreendê-lo, anotar quais foram as suas dúvidas, e aí, no segundo momento, o professor vai mediar esse processo, né, retomando dúvidas, fazendo algumas orientações para tentar dar o feedback para os estudantes. Né? A utilização de metodologias ativas, né? Essas metodologias que são voltadas para a construção da autonomia por parte do estudante protagonista, né? Como já foi apresentado anteriormente. Além disso, né, podem ser utilizados softwares para edição de áudio, para edição de vídeo. Quando a gente grava uma videoaula, por exemplo, né, a gente precisa fazer algum tipo de edição. As plataformas de transmissão ao vivo, né, que muitos de nós utilizamos, como a gente está utilizando agora o Google Meet, mas tem também o YouTube, tem Hangouts, tem o Microsoft Teams, tem Instagram, Facebook, Zoom, então uma infinidade, né, de possibilidades aí. O WhatsApp, como eu falei anteriormente, talvez seja um dos mais acessíveis para um grupo maior de pessoas.
além de ferramentas digitais, né, de colaboração, gamificação, comunicação e, e engajamento. Então, as possibilidades, né? O ensino remoto que seja intencional, né? O planejamento de ensino exige intencionalidades pedagógicas coerentes com a atual situação, apoiadas por recursos digitais, analógicos ou tecnológicos ou tecnologias transparentes, como papel, caneta, sistema de correspondências, em busca de formas diferenciadas de estudos contextualizados. Então, o planejamento, ele precisa ser um planejamento intencional e voltado para o ensino remoto. Né? Não adianta de nada eu pegar lá o mesmo planejamento que eu faria no contexto presencial e simplesmente jogar para o contexto remoto, né? Porque é totalmente diferente, principalmente no que diz respeito a essa questão da necessidade de autonomia, né, por parte do estudante, porque o professor faz lá suas orientações, mas quem vai ter que se virar para fazer a atividade, né, proposta para estudar, é o estudante. Então, a gente precisa estabelecer direitinho a intencionalidade das atividades pedagógicas propostas, né, para esses estudantes, levando em consideração as peculiaridades do contexto remoto. E aqui, por fim, né, as referências que foram utilizadas aqui. Então, essa primeira apresentação aqui eu finalizei. Então, eu posso abrir o espaço para vocês falarem a respeito, quem quiser fazer alguma colocação, né? Algum relato relacionado, né, à apresentação que foi feita sobre esses conceitos e sobre o ensino remoto em si. O espaço está aberto. Então, nós vamos fazer o seguinte: eu vou mostrar aqui para vocês a plataforma, certo? Vou compartilhar aqui a tela. Só um minuto para ver se ela aparece aqui. Pronto, apareceu. Eu vou mostrar aqui para vocês os caminhos. Deixa eu só voltar aqui para o início. Voltar aqui para a página inicial. Então, aqui na página inicial, para vocês verem o caminho que vocês vão precisar fazer, né? Vocês tiverem até como acessar a plataforma agora junto comigo, né? É interessante para vocês visualizarem. Então, abrindo aqui, entrando na sala, abrindo a plataforma, a gente está aqui agora na semana 2, né? Que eu liberei para o acesso para vocês, agora pela manhã ainda. Então, nós temos aqui ensino e aprendizagem em contexto remoto, como o tema da semana 2. Aqui o ponto 1, nós temos aqui o link do formulário, mas como eu já falei para vocês, não precisa vocês acessarem aqui não, porque já foram coletadas as informações e já foi feito o uso que era necessário para esse formulário. Aqui descendo as informações sobre hoje, né, o link de acesso. Vou fazer isso na semana que vem também, na nosso próximo encontro. Aqui tem o glossário comentado CIEB, o infográfico. Então, se vocês clicarem aqui, vocês vão ver aquele material que eu apresentei recortado, só que aqui ele está todo completo. Aqui é onde eu gostaria de chegar aqui nesse momento. Fórum de discussão específica. Então, nesse fórum de discussão específica, a gente tem aqui aprendizagens em contexto remoto, conceito e características. Aqui tem a observação. Vamos utilizar esse espaço para repercutir a leitura colaborativa e reflexiva dos conceitos trabalhados sobre o uso da TDIC. Deixe sua contribuição. Então, eu estou mostrando aqui para vocês, mas eu vou pedir que vocês façam isso depois, porque aí acho que vocês vão ter como refletir melhor a esse respeito, ou vocês preferem que eu deixe aqui uns 10 minutos para vocês já fazerem os comentários aqui,
porque aqui já entra como atividade, né? Minha intenção era que a gente deixasse o mínimo possível de atividade para depois, que a gente já aproveitasse esse momento aqui da videoconferência para isso. Vocês acham que dá para, em uns 10 minutos, vocês fazerem os comentários de vocês a respeito da apresentação dos conceitos e sobre o ensino remoto aqui? Agora, são 9h23, em 9h33 a gente retoma com a segunda parte da videoconferência, pode ser? Vamos tentar, né, pessoal? Pronto, então fica assim, são 9h23, 9h24 agora, quando for 9h35, eu dou sequência na apresentação. Enquanto isso, eu peço que vocês acessem aí a plataforma e, e façam o comentário aqui onde eu estou mostrando, esse fórum de discussão específica, né, sobre aprendizagens em contexto remoto, conceitos e características. Basta vir aqui em responder, certo? Vem responder e escreve a sua resposta aqui e envia a mensagem ao fórum. Eu vou ficar por aqui caladinha, porque aí se alguém tiver alguma dúvida é só perguntar, certo? Daiane, explica, por Sim, favor, qual o Adriele. caminho até chegar. Explica, por favor, qual o caminho até chegar aí? Pronto. Você está vendo aí a tela, né? Que eu estou apresentando. Sim. Nessa tela aí, ó, eu vou voltar aqui para a página inicial. Vou entrar aqui na sala novamente, que assim eu acho que fica mais fácil. Você vai aí, encontro 1, já foi? Depois do encontro 1 tem a semana 2. Localizou? Sim. Aí na semana 2 você vai aqui onde tem no ponto 2 tem aqui fórum de discussão específica. Tem uma imagenzinha em roxo aqui com algumas pessoas. E aqui, fórum de discussão específica. Aí você clica aí no fórum de discussão específica e vai abrir os tópicos. Aí tem aqui o tópico aprendizagens em contexto remoto, conceito e características. Você clica e aqui abre, né, a mensagem que eu coloquei para deixar a contribuição, vai aqui em responder. Quando for em responder, você pode digitar a sua resposta. Pronto, obrigada. Eu vou retomar aqui então. E ainda nessa tela que eu estou apresentando aí da plataforma, vocês vão observar que tem aqui um cronograma com horários disponíveis de plantões pedagógicos. Tem aqui horário, eu coloquei um horário pela manhã, uma tarde e uma noite, para que vocês venham
para a plataforma, então você, independente do horário que você foi lá dar sequência, né, fazer as atividades que foram propostas, eu vou ficar disponível aqui na plataforma nesses horários para tirar as dúvidas de vocês. Então, podem utilizar o chat para fazer isso, certo? E aí vocês podem, né, em um outro momento, concluir essa atividade de participação no fórum, certo? Eu agradeço aí a compreensão de vocês, mas vou precisar da sequência aqui, porque senão podemos comprometer um pouco do tempo, certo? Então, vou parar aqui a apresentação dessa tela. Tem alguém que queira abrir espaço aqui para uma pessoa fazer um comentário sobre essa questão, se vocês quiserem? Se tiver alguém que queira, né, compartilhar aqui com a gente o que refletiu, né, o que colocou lá. Ô, Flávia, desculpa, eu fiquei observando a tela lá da plataforma, eu não vi aqui que você tinha perguntado, mas eu já vi aqui que Vailton colocou o link de acesso à plataforma. Certo? Então, vou deixar para que vocês façam esse processo em um outro momento posterior e a gente vai dar sequência. Aqui agora eu vou fazer uma apresentação. Ninguém quer fazer nenhum comentário, gente, a respeito da reflexão do fórum? Então, pronto, vocês podem deixar lá. Daiana, assim, Sim, Jackson. desde dos slides que foram trabalhados, eu enxergo assim que a gente tem assim, um desafio e vem outro desafio, né? Aqueles desafios, acho que historicamente são arraigados, né? Assim, né, dentro da educação. Infelizmente, a gente não conseguiu superar muita coisa ainda. Existe um distanciamento social muito grande, politicamente falando, socialmente falando. E aí vem esse novo desafio da pandemia. Dentro daqueles desafios, por um contexto de realidades que a gente não superou ainda, né? Veio a pandemia, intensifica esse distanciamento, né? A gente fica, eu me incomoda discutir tecnologias e a acessibilidade desses estudantes, desses cidadãos e cidadãs que ainda não têm a boa internet, que falta instrução aos pais, né, para poder também possibilitar a aprendizagem, porque hoje a gente precisa de um vínculo muito intenso. A gente não só educar o aluno, mas educar o pai ou a mãe que está dentro de casa, que precisa dar esse suporte. Então, é um contexto realmente muito complicado hoje que a gente vivencia. Só que a gente precisa acreditar nas possibilidades, né, para avançarmos. Mas, realmente, nós estamos vendo um tempo muito complicado. Mas a gente dá educação que a gente trabalha com uma parcela de pessoas que são muito, não seria pobre, mas muito carentes, né? De política pública, de acessibilidade. A gente vai vencendo um desafio a cada dia, mas realmente a gente precisa discutir ensino remoto e dentro daquilo que a gente tem, né, a gente precisa fazer com que a aprendizagem aconteça de alguma forma, né, para que o sujeito venha a ser autônomo e a partir da educação não se submeta, não seja submissa a um sistema, né, que continuar sendo submisso, mas que realmente proporcione ao longo da sua história escolar uma autonomia, né, na sua vida. Excelentes reflexões aí, essas suas, Jackson, né? Eu concordo plenamente com isso que você coloca, né? Que nós da educação, nós já, sobretudo quem trabalha com a educação pública, né? A gente já vivenciava no contexto antes da pandemia, né? Dificuldades de chegar a muitos estudantes, né? Mesmo no presencial, mesmo com toda a infraestrutura, né, que mesmo precária, mas que hoje a gente está vendo que eu acho que está dando certo. Acho que agora melhorou. A gente já tinha muita dificuldade, né, mesmo todos no mesmo espaço físico, né, a gente podendo observar de perto se aquele menino entendeu aquilo que a gente falou, se precisa
reorientar a determinada atividade. E agora, né, que é cada um na sua casa lá, tendo que contar com o auxílio dos pais, que muitas vezes ou não tem tempo, ou tem uma limitação mesmo, né, de conhecimento, por não ter tido acesso à educação formal, né, suficiente para dar aquele suporte que o estudante precisa. Então, realmente, é um tempo que ampliou as dificuldades que a gente já tinha, que a gente já vivenciava, e assim, a gente está utilizando as armas que a gente tem, né? Dentro das possibilidades desse momento tão limitador em vários aspectos. Mas vamos acreditar, né, que a gente está fazendo o melhor que é possível diante de um cenário tão adverso, né? Para nós que já vivemos, né, imersos no mundo de muitos desafios. Mas eu acredito que com o trabalho, né, com a dedicação e com a disponibilidade, né, de enfrentar essas dificuldades da melhor forma possível, quando a gente retornar, né, que esses desníveis eles possam ser compensados de alguma forma. Uma coisa que eu percebo, Daiane, que com esse novo modelo de fazer educação, ficou mais evidente essa questão da desigualdade de oportunidade, de acesso. Isso ficou bem mais claro para a gente, as dificuldades que os nossos alunos têm. Muitos não têm nem um celular, nem para fazer uma ligação. Então, o desafio é muito grande, porque a gente fala tanto em igualdade de oportunidades, mas, infelizmente, é impossível, diante desse cenário, a gente dar conta disso. A gente tenta, né? A escola vem como uma frase que está muito comum hoje, já virou clichê, essa questão do reinventar. Mas a gente vem tentando, mas é muito desafiador. Você, aquele menino que tem muita dificuldade de aprendizagem, muitos que se chegam no 6º ano sem serem alfabetizados, de que forma você pode ajudar esse menino? Então, é muito difícil. Então, o que eu vejo a gente cresceu muito nesse período. Eu até comecei lá no meu comentário que nós crescemos o que levaria décadas, né, para a gente, o que nós aprendemos nesse período da pandemia, talvez se fossem contextos ditos normais, né, levaria décadas para a gente chegar o que nós aprendemos em um período tão curto de tempo. Então, ao mesmo tempo que a gente cresce, que a gente aprende, a gente vê também quantos desafios a gente tem pela frente. Mas foi maravilhoso a gente aprender muita coisa que nós aprendemos e nos fez refletir sobre várias coisas. Exatamente, né, Francineide? A expectativa que fica é que a gente não deixe esses avanços, né, esquecidos depois que a gente retomar, né, a nova normalidade, que ninguém sabe direito como é que vai ser, né, mas que a gente utilize essas aprendizagens, aquilo que foi positivo nesse processo, né, para favorecer as aprendizagens no futuro, né? Então, se não tiver mais nenhuma, agradeço as contribuições de vocês, né? Foram excelentes, mas se não tiver mais ninguém, eu já vou dar sequência aqui à apresentação, certo? Vou apresentar aqui a tela, em que a gente vai tratar da avaliação da aprendizagem, né? Especificamente nesse contexto. Me perdoem. Me perdoem que eu acabei me atropelando aqui nessa mediação, né? Antes de iniciar a apresentação dos slides, eu queria que a gente pudesse fazer uma interaçãozinha aqui, né, pelo Mentimeter. Então, eu vou pedir que eu vou colocar aqui no chat, que vocês digitem aí, ou basta clicar em cima desse mente.com. Deixa eu só ver qual é o código aqui que vocês vão precisar. Vocês vão digitar o código 39 23 70 78 e vai aparecer duas perguntas para vocês. Só um minuto.
projetar aqui a tela, que fica melhor para vocês verem o código. E vocês, vai aparecer lá duas perguntas, só para vocês responderem sim ou não. Ai, que povo ligeiro, já tem gente respondendo aqui. Preciso mudar a forma de planejar o processo avaliativo no contexto remoto? Essa é a pergunta número 1, responder sim ou não. E tem a número 2. Posso transpor a forma de avaliar que utilizo no ensino presencial para o ensino remoto? Sim ou não? Então, o código é esse, 39237078. Eu vou colocar aqui no chat. E aí, enquanto vocês vão respondendo, eu já vou iniciando a apresentação, certo? Porque a gente tem uma pauta um pouquinho extensa e eu fico com receio da gente... Pronto, então você vai lá no mente.com e digita o código 39237078. E aí vai aparecer as duas perguntas para vocês responderem. Certo? Então, agora eu vou projetar aqui os slides, né, sobre avaliação da aprendizagem no contexto remoto. Pronto, está aparecendo aí. E aí, quem não conseguiu, vai tentando aí. Se conseguir, responde. Se não conseguir, não tem problema não. A gente pega a amostragem de quem conseguiu. E na hora que finalizar aqui a apresentação, eu retomo aqui e mostro para vocês. Então, aqui, planejamento e possibilidades, né, pedagógicas do ensino remoto emergencial. Então, é um tempo de criar, de experimentar, de inovar e reinventar, né, como já foi até colocado aí pela colega na fala anterior. É a vivência, né, nossa dos últimos tempos. Então, aqui, nós temos esse gráficozinho, né, esse infográfico sobre avaliação da aprendizagem. Temos aqui os conceitos, os tipos, as concepções e os instrumentos, né? Então, observem que eles estão aí em volta, né, dessa apresentação de aprendizagem. Então, com relação aos tipos de aprendizagem, né? Pode ser diagnóstica, pode ser somativa, pode ser formativa. Os conceitos, né? A avaliação pode ser utilizada, né? Tem gente que usa como medida, como exame, como processo, como formação. Os instrumentos, né? São as provas, os testes, mapas conceituais e mentais, portfólios, seminários, produções escritas e orais, e outras possibilidades aí, dependendo da criatividade do professor, né? As concepções, né? Tem a concepção tradicional, que trata a avaliação como medida, pode ser também uma concepção emancipatória, dialógica, mediadora. Então, aqui nós temos, né, um gráfico que traz uma síntese, né, sobre a avaliação da aprendizagem. Aqui eram as perguntas, né, para refletir lá no Mentimeter. Na verdade, eu só consegui colocar duas, porque a gente tem uma limitação, né? A não ser que você pague pelo uso do aplicativo, só pode colocar duas questões. Infelizmente, né, vocês só conseguiram responder a primeira, mas, assim, se alguém quiser fazer algum comentário a respeito dessas três perguntas agora, nesse momento, também eu posso abrir o espaço, né? Preciso mudar a forma de planejar o processo avaliativo? Eu posso transpor a forma de avaliar que eu utilizo no ensino presencial? São necessárias novas formas de avaliar? Então, questões aí para vocês refletirem a esse respeito. Mais à frente, vocês podem também comentar, caso não queiram comentar agora. Então, aqui, nós temos alguns instrumentos, né, de coleta de dados para avaliação, né, que são possíveis de serem utilizados, né? A autoavaliação, que talvez seja um dos recursos mais potentes para a gente utilizar nesse contexto remoto emergencial, né? É tentar
buscar na reflexão do próprio estudante, né, sobre o que ele aprendeu, né, o que ele conseguiu, né, aprender, o que ele conseguiu desenvolver. Inclusive, nos cadernos de aprendizagem da rede estadual, ao final de cada trilha de aprendizagem, vem lá, né, a orientação para que o estudante faça a sua própria autoavaliação. Então, é um recurso bastante potente nesse contexto de ensino remoto emergencial. Um outro instrumento é o portfólio, né? O estudante vai lá e coleta as atividades, organiza. Além disso, o memorial, o relatório, testes também, e provas orais e ou escritas. Então, aqui nós temos uma série de instrumentos de coleta de dados para avaliação. Esses instrumentos, normalmente, né, todos eles, melhor dizendo, eles são bastante utilizados no contexto presencial. E aí fica a reflexão. No ensino remoto, eles continuam válidos? Eu posso utilizar a mesma estratégia, o mesmo planejamento que eu tinha do presencial, né? Não, eu já sei o que é que eu faço em cada aula, só vou transpor isso aqui e jogo lá para o estudante fazer agora no contexto remoto. Será que essas estratégias de avaliação, todas elas continuam sendo válidas? Então, aqui nós temos alguns exemplos de atividades avaliativas, né, que podem ser desenvolvidas aqui, especificamente tratando da plataforma Moodle. Eu não sei se tem alguma rede municipal, né, ou se mesmo na rede estadual tem alguma escola que se utiliza do Moodle, mas nós temos aqui alguns exemplos, né, de possibilidades de comunicações síncronas, né, com todos online, inclusive, né, esse recurso do chat é o recurso, né, que vai ser disponível, que está disponível para os plantões online, para tirar dúvida de vocês a respeito da formação continuada, porque a gente utiliza o Moodle, e tem aqui os outros recursos para as comunicações assíncronas, né, cada um no seu tempo, no seu horário disponível. Tem fórum, glossário, tarefa e wiki. Então, a gente espera, né, que essas práticas avaliativas elas levem em consideração, né, a interação e a interatividade, a colaboração, e há também a possibilidade de utilização de práticas gamificadas. Essa aqui vai depender, né, das possibilidades do professor, né, das suas habilidades e do seu entendimento diante da tecnologia. Então, esse slide foi bem curtinho, né? Eu vou retomar aqui, vou apresentar, deixa eu parar a apresentação. Eu vou projetar aqui o resultado lá do Mentimeter. Ninguém conseguiu a segunda, mas tivemos uma unanimidade aqui, né? Preciso mudar a forma de planejar o processo avaliativo no contexto remoto. Então, das 20 pessoas que conseguiram responder, todas as pessoas concordaram, né? Que é necessário mudar a forma de planejamento nesse contexto de ensino remoto. Agora, gente, para a gente poder aproveitar essas reflexões, né, eu vou voltar aqui para a plataforma para mostrar para vocês o que vocês vão precisar fazer a respeito da avaliação da aprendizagem aqui na plataforma também. Então, a gente vai utilizar a mesma estratégia anterior, certo? Vou disponibilizar um tempo
para que vocês tentem, né, fazer a participação lá. Se vocês acharem que é possível nesse momento, lá na plataforma, mais uma vez, né, para tentar adiantar o trabalho de vocês. Espera aí, gente, que eu projetei a tela errada aqui. E aí, se vocês acharem que, que o tempo é suficiente para vocês colocarem a contribuição de vocês lá na plataforma, eu disponibilizo o tempo. Se vocês acharem que é melhor deixar para depois, que vocês conseguem elaborar melhor a reflexão, a gente pode entrar em acordo aqui também, certo? Então, nós temos aqui no ponto 3, avaliação da aprendizagem em contexto remoto. Aqui vocês vão abrir essa caixinha que tem aqui, um espaço para que vocês coloquem relatos de experiência. No caso aqui, a Lucinélia já colocou aqui que é melhor depois, certo? Mas eu vou explicar aqui para vocês para ficar mais claro. Vocês podem, inclusive, tentar acessar aí, só para verem o caminho que vocês vão precisar percorrer, para, caso tenha alguma dúvida eventual depois, vai ficar mais fácil. Então, aqui tem um texto, né? Diante dos desafios e possibilidades vivenciados pelas redes de educação no contexto remoto e discutidos na formação continuada, criamos esse espaço para importante troca de experiências a fim de avançarmos juntos no fortalecimento das aprendizagens. Esse espaço está destinado ao registro de experiências profissionais dos coordenadores pedagógicos para que possamos fazer circular boas estratégias profissionais para diversificarmos as possibilidades de avaliação em contexto remoto. Então, aqui, ó, cada capítulo do livro deve conter o registro das práticas de avaliação em contexto remoto, vivenciados pela unidade escolar de lotação de cada coordenador pedagógico. Então, é importante que vocês coloquem o nome de sua escola e o município como título do capítulo. Bom trabalho. Então, aqui do lado, vocês vão perceber que tem aqui o índice, avaliação da aprendizagem em contexto remoto, tem vários símbolozinhos aqui, e, por último, tem um símbolo de mais aqui. Então, nesse símbolo de mais, é onde vocês vão inserir o capítulo de vocês. Então, aqui, onde tem o título do capítulo, você vai colocar o nome da sua escola e o município, né? É interessante que vocês coloquem também se é da rede estadual ou da rede municipal. E aqui vocês vão fazer o relato de experiência, né? Como que as práticas de avaliação elas estão sendo desenvolvidas na escola em que você atua, né? Nesse contexto remoto. Cada coordenador, a atividade aqui, vocês perceberam que ela está direcionada para coordenador pedagógico, mas porque é o coordenador, né, que faz esse trabalho mais próximo com os professores. Mas é interessante, né, que o diretor colabore também, né, se for possível, com o coordenador nesse processo. Mas é uma atividade que vai ser feita a partir do perfil dos coordenadores pedagógicos. Eu cliquei aqui em cima, tem um nome assim, ativar a edição. Bem acima do índice. Sim. Aí eu cliquei aqui e apareceu esse símbolo que você está falando aí. Ok. Não sei se vai ser o mesmo para todos. Jailton. Fiz aqui também, Jailton, deu certo, valeu. Ótimo, muito obrigada, viu, Jailton, por essa dica. Realmente aqui para mim tá, aparece agora desativar a edição, justamente porque está ativado a edição. E aí vocês podem, então, fazer a inclusão do relato de experiência. Então, vamos fazer o seguinte, a gente deixa esse espaço para vocês fazerem depois, certo? Vocês já sabem direitinho como é o caminho, como é o procedimento, e a gente já vai adiantando, né, a última parte aqui da reunião, e a previsão que a gente fosse até 11h30. Talvez a gente consiga antecipar o final, e aí depois vocês fazem no momento que vocês... Aqui nós vamos colocar, nós colocaremos
nossos relatos de experiência de como está sendo feito o processo avaliativo em nossas unidades escolares, é isso? Isso, no contexto remoto. Como é que a avaliação tem acontecido na sua escola no contexto remoto? Vou seguir aqui, né, para o último ponto da nossa videoconferência de hoje, né, dessa reunião, que é a retomada do plano de ação da unidade escolar, certo? Então, quem já participava da formação continuada, né, no ano passado, nos anos, e até no ano atrasado, né, para quem for da rede estadual, que já participou do primeiro processo formativo, já foi trabalhado esse plano de ação. No entanto, a questão é a seguinte, né? Nós entendemos que o plano de ação, ele precisa, né, ser repensado, né, e reavaliado a cada ano letivo, porque ele seria, né, ele configura como sendo um documento orientador das práticas que acontecem na escola. Então, nesse sentido, a gente vai retomar mais uma vez, né, o plano de ação, e vai ser, inclusive, a atividade final do primeiro encontro formativo. Explicando para vocês, não termina, o primeiro encontro formativo não termina hoje, certo? Hoje é a última reunião do primeiro encontro para quem é diretor escolar. Na próxima semana, a gente tem ainda o último encontro síncrono da primeira etapa da formação continuada, só que só quem participa são os coordenadores pedagógicos, certo? Porque se fosse no presencial, a gente faria assim, seriam 2 dias. Na sexta e no sábado. No primeiro dia participam coordenador e diretor, e no segundo dia só coordenador pedagógico. Então, por isso que a gente tem um segundo momento apenas para coordenadores pedagógicos, que a gente vai trabalhar questões mais voltadas, né, para a orientação de práticas pedagógicas. Então, esse plano de ação, ele já está disponível, vou projetar aqui de novo a plataforma. Daiane, Para mostrar para vocês. Sim. a segunda questão apareceu agora aqui para a gente. Então, talvez seja algum problema na conexão, certo? Então, aí pode dispensar a segunda questão, que agora ela chegou um pouquinho atrasada. Então, aqui, ó, seguindo, tá tudo na sequência, certo? A gente tem aqui o ponto 4, lá onde está a semana 2, plano de ação da unidade escolar. Tem aqui uma orientação, né? Agora é o momento de alimentar e ou construir o plano de ação da unidade escolar. Então, as escolas que já têm o plano de ação, ou aquelas que participaram da formação no ano passado, né, e já elaboraram ou adaptaram o seu plano de formação ao formulário que foi apresentado, né, foi proposto pela formação continuada, vão pegar esse plano de ação e vão fazer a atualização de acordo com o cenário de 2021, certo? Levando em consideração o contexto pandêmico. Então, para tanto, vocês devem atentar para as demandas institucionais das suas redes de ensino, que estão sendo orientadas à gestão escolar, além de atentar também para. Então, para fazer ou a elaboração ou para fazer a atualização do plano de ação, vocês precisam estar atentos ao que as redes municipais, né, ou rede estadual orienta, como diretrizes gerais, e também, né, a proposta é que vocês fiquem atentos para esses aspectos aqui. Então, a superação da evasão e do abandono escolar nas 3 dimensões do plano, já já eu mostro para vocês como é que esse plano ele tá configurado, né? Quais são as três dimensões, que são, no caso, a primeira dimensão é a gestão de resultados educacionais, né? A avaliação e o monitoramento. Tem a segunda dimensão, que é da gestão pedagógica, né? A prática pedagógica e a formação continuada dos professores.
E a terceira dimensão, que é a dimensão de atendimento à comunidade escolar, estudantes, funcionários e famílias. Então, baseado nesses 3 pontos aí do plano de ação, nessas 3 dimensões, né, pensar quais são as estratégias que já são desenvolvidas ou que vão ser desenvolvidas para a superação da evasão e do abandono, né, que aspectos podem ser ressaltados. Na dimensão da comunidade escolar, tem a sugestão de que vocês fiquem atentos para ações diretamente com famílias, né, para aproximação em favor da garantia das aprendizagens. Também acredito, né, que a maioria das escolas já pensa, né, já tem práticas voltadas para essa questão, é mais no sentido de organizar mesmo o documento. Um outro ponto, flexibilização curricular, né, levando em conta o contínuo 2020-2021, sobretudo no caso da rede estadual, né, que está no contínuo, tem algumas redes municipais que conseguiram concluir o ano de 2020, então levar em consideração esse aspecto também. Outro ponto, a progressão de aprendizagens, né, tomando como referência estratégias de avaliação no contexto remoto, e considerar o intercâmbio de práticas na dimensão da formação de educadores, isso aqui principalmente lá na segunda dimensão. Então, tem uma observação aqui, também de suma importância, que é que a elaboração do plano de ação, ela deve ser feita por escola, e não por indivíduo. Então, na hora de fazer a postagem do plano de ação que tem aqui, deixa eu só mostrar que eu vi que estava oculto aqui para vocês, né? Mas agora já está aparecendo. Então, aqui, vocês precisam elaborar um por escola, certo? Então, embora os diretores, né, participem da formação hoje e não participem na próxima semana, essa atividade do plano de ação, ela deve ser desenvolvida pela dupla, certo? Diretor ou vice-diretor e coordenador pedagógico. Então, é uma atividade que deve ser desenvolvida de forma conjunta e a postagem, ela é feita uma por escola, certo? Tem aqui o espaço, ó. Poste aqui o seu plano de ação. Então, aqui vocês vão fazer a postagem. Só ver se eu consigo voltar. Pronto, voltei por aqui. Aqui vocês vão ter acesso. Aqui vocês vão ter acesso. Ah, gente, eu descobri agora por que estava oculto para vocês. É porque tinha 2. E vou deixar aqui só esse que está disponível para vocês. O espaço onde vocês vão postar o plano de ação é aqui, ó. Tem esse que tá, observem que tem um símbolo do Word aqui, vocês podem abrir. Quando vocês clicam aqui em cima, vai fazer o download no computador de vocês do plano de ação. Eu vou tentar ver se eu consigo projetar aqui o documento, porque como ele está em Word, eu não sei se vai ser possível, mas eu vou tentar aqui. Eu já mostro para vocês direitinho. Daiane. Pronto, apareceu aí para vocês. Então, ao clicar lá em cima para fazer o... Quer perguntar alguma coisa, Adriele? Lá tem a data de entrega, 1º de junho. Confere isso? Não, eu vou precisar fazer a edição, certo? É porque quando eu fiz eu coloquei... É porque, na verdade, quando foi feita a plataforma, já foi colocada essa sugestão, certo? Mas como a gente teve alguns contratempos, eu vou reeditar, certo? Eu vou deixar disponível até dia 15 de junho, certo? Porque aí vocês têm mais aí pelo menos 2 semanas
para fazerem essa adaptação ou para fazer a elaboração do plano, certo? Lembrando que vocês podem, né, colocar, né, identificar, à medida que vocês forem identificando problemas, vocês podem ir acrescentando, certo, a esse plano de ação. Façam um inicial baseado na forma como vocês estão trabalhando e pretendem trabalhar ao longo desse ano letivo de 2021. Então, aqui, ó, sim. Ivailton, só uma pergunta, tá? Porque assim, aqui em América, até eu fiz esse questionamento também na formação da equipe técnica. O nosso formato de plano de gestão, ação, é diferente. Tem algumas informações que são a mais, né? Tem algumas informações que a gente contempla a mais do que a proposta do IAD, mas contempla essas discussões que o IAD vão colocando, né? Esses itens aí. Só que a nossa coloca algumas coisas a mais, porque tem uma outra concepção também que está por trás desse plano, que não vem o caso agora discuti-la. A pergunta é, as nossas escolas, que inclusive os diretores já estão com essa escrita do plano de gestão, já estão com ela bem encaminhada, desde fevereiro, março, eles já estão com esse plano de gestão, já plano de ação, se eles podem postar esse plano do município. Certo. Ivailton, eu particularmente não vejo problema nenhum, porque se você está dizendo que você já conhece o documento, né? Essas 3 dimensões, elas já estão contempladas. Eu não vejo problema nenhum em fazer a postagem do plano de vocês. Eu vou entrar em contato, então, com o meu apoio pedagógico para informar essa situação, certo? Para o pessoal do próprio instituto estar ciente dessa questão. Eu acredito que não tenha problema nenhum. Porque, assim, de certa forma, a América, ela já contempla essas discussões, essas dimensões, né, esses eixos que vocês propõem, e ainda mais detalhado, né? Porque, na gestão pedagógica, a gente subdivide. A gente coloca formação separado, entende? A gente vai separando a avaliação também separado, monitoramento separado. Então, a gente vai detalhando isso com essa clareza de quais são as prioridades da educação do município, mas também as prioridades da escola. E aí, por isso que eu fiz essa pergunta, a formadora da equipe técnica, ela também deu essa mesma resposta, inclusive nós já postamos o da equipe técnica do município lá. E aí, estou lhe fazendo essa pergunta porque, assim, para não ter que fazer 2 escritas diferentes, sendo que ambas têm o mesmo propósito. E penso que a ideia da formação, de certa forma, é dar essa autonomia para os gestores, né? Criar essa autonomia com instrumentos de gestão, que no caso é um plano de ação. Exatamente, né? Eu vejo muito assim, essa proposta aqui, sobretudo para, vamos supor que tem determinada escola ou determinada rede que ainda não tem um documento estruturado, né, como plano de ação, é uma proposta de utilização de plano. E um bom modelo. E é um bom modelo. Vale destacar também que é um bom modelo. E aí é essencial, sim, para as redes que estão iniciando com a ideia de plano de ação e a importância disso, logo na jornada pedagógica. Os diretores e os coordenadores precisam fazer essa definição já, pensando nos resultados de aprendizagem que a escola tem, pensando nas qualificações que eles desejam fazer na escola, junto com os professores, junto com o coletivo, com a comunidade. Eles organizam esse plano. Então, assim, vale destacar que o plano é ótimo, tá? É porque a América Dourada já tem um tempo já de andanças com relação a plano de ação, essa organização de planos de gestão. Então, assim, a gente já tem algo definido, instituído, institucionalizado pela rede. Então, assim, para que não tenha que escrever, em nenhum momento pandêmico ainda, mais de uma escrita para dizer a mesma coisa, a pergunta é justamente desse lugar, se nós podemos considerar o nosso documento. Lógico, acho que assim, esses aspectos que você coloca são extremamente relevantes, né? Em momento nenhum, a ideia da formação continuada é propor um retrabalho, né? Porque seria isso, né? Então, é uma proposta aqui que, para aquelas redes que ainda não têm um plano de ação que contemple essas dimensões, né? Possam utilizar esse documento como uma base. Mas, obviamente, se tem uma rede, se não me engano, agora que você falou, no ano passado eu acho que já teve
a gente já teve acesso eu me lembro, teve um município, não me lembro exatamente se foi América, mas que teve, quando a gente apresentou a proposta do plano de ação, colocaram que já tinha um modelo, inclusive enviaram esse modelo, se não me engano foi, inclusive, América Dourada. Então, a ideia não é essa. Agora, eu vi aí que Flávia pediu para compartilhar o modelo. No caso das escolas que não adotam outro modelo, eu acho que é interessante utilizar esse que está sendo proposto aqui, né? Porque, como o Ivailton colocou mesmo, né, ele contempla vários aspectos, né, um plano bem elaborado, né, e que à medida que as proposições elas foram sendo feitas, né, desde o início, quando ele foi utilizado pela primeira vez, né, ele passou também por algumas adequações, então eu acho interessante, né, que as escolas que não tem um modelo de plano de ação que contemple. Então, assim, se a sua escola já tem um modelo de plano de ação, eu penso que é interessante que você observe quais são as propostas que estão nesse modelo aqui e que faça a inclusão de algum aspecto que, de repente, não esteja contemplado no seu plano de ação. Mas se ele já contempla todos e ele tem, inclusive, outros aspectos que não estão presentes aqui, ótimo também, até porque, né, vai ficar disponível lá na plataforma e serve, a formação continuada tem esse propósito, né, da gente perceber como que as práticas elas estão sendo desenvolvidas, né, e observar, né, como que as boas práticas elas podem ser disseminadas. Então, de repente, no próximo ano, o próprio IAT perceba esse modelo de América Dourada como sendo um modelo mais interessante para ser utilizado, e há essa possibilidade, né? Por que não? Então, quando eu falo de informar o apoio, é mais por um entendimento mesmo, né, de que existe uma hierarquia e que a gente precisa respeitar. Então, quando o IAT perceber que tem um plano de ação lá que está em um modelo diferente do que foi proposto como atividade, que eles já estejam cientes, né, da situação, do porquê que essa situação se aplica, certo? Então, eu acho que pode ser, sim, postado o modelo que vocês já utilizam. Flávia pediu a palavra? Daiane? Sim. Sim, sim. É rapidinho. Não, assim, é porque o Ivailton, ele falou que ele já tem um modelo pronto e tal, e ele fez uma propaganda muito boa. E, assim, quando nós tínhamos as formações no presencial, nós tínhamos esse momento de partilha de experiências ou de produtos, de materiais que a gente conseguia construir na escola. Aí a minha proposta foi nesse sentido, não de mudar o que está sendo proposto pelo IAC, né, dentro desse formulário. Mas de Ivailton, como ele já tem um material pronto, né, e ele disse que é muito bom, tem um momento de partilha mesmo, ele poderia trazer, se for possível, né, só uma sugestão mesmo, não sei como é a organização dessa formação remota, como se dá as coisas. Se for possível, né, ter um momento dele partilhar conosco, com o grupo, isso que eles já produziram, porque isso aí pode nos dar uma luz, né, nos clarear e nos inspirar também na produção do nosso plano. Seria nesse sentido a minha sugestão. Pronto. Esclareceu bastante, Flávia. Eu acho excelente a sua proposta. Inclusive, não é, para o nosso próximo encontro, que será voltado apenas para coordenadores pedagógicos, eu posso tentar incluir um tempinho, né, se Vailton se disponibilizar a fazer essa apresentação. Então, eu posso incluir dentro da pauta do nosso próximo encontro, que está previsto para a semana que vem, na próxima sexta. Então, Daiane, eu não vejo problema não, tá? Até que essa semana a gente já apresentou também no espaço da equipe técnica, como eu sou técnico, mas para ficar algo bem mais, como é que eu posso dizer? Do grupo da formação, eu posso auxiliar uma dupla gestora do município para fazer essa apresentação, porque eu acho que o diálogo fica bem melhor de dupla gestora para dupla gestora, porque eu falo muito do lugar de técnico de secretaria, não é? Claro que eu posso ajudar também, é evidente que sim, contribuir com a dupla gestora, mas sim, a América Dourada pode sim ajudar. Excelente, então. Então, essa sua proposta, acho que ainda qualifica melhor, né,
a apresentação, né, partindo, como você coloca, né, da dupla gestora como dupla gestora, mas assim, como eu não quis colocar ninguém aqui, mas você, enquanto equipe técnica, se você puder organizar uma dupla para fazer a apresentação para a gente na próxima semana, eu vou incluir, então, na pauta formativa. E aí, acho que fica interessante, inclusive, enriquece a formação se a gente mantiver, né, essas práticas, né? Abrir um espaço. Hoje fica um pouco mais complicado, porque a pauta estava bem densa. E Mas aí, na daí, deixa eu próxima fazer uma semana, outra sugestão, porque assim, sim. a América tem esse plano, mas a gente entende daquela inconclusão, né? A gente nunca vai estar pronto, o nosso plano, sempre que a gente voltar, vai ter coisas para a gente dar uma olhada e ir ajustando. E para a gente foi muito bom poder ver o plano de América Dourada, poder partilhar com os demais, mas foi ótimo ver o de Miguel Calmon. Foi pertinente ver o de Jacobina. Foi excelente ver o de João Dourado. Foi excelente ver o de Irecê também, escutar sobre o plano de Irecê. Porque isso vai nos dando uma visão e um norte de coisas que precisamos retomar também. E vai nos despertando, como bem colocou a colega, sobre indicativos de como revisar o nosso plano, de coisas que ora estavam ocultas para os nossos olhos, e ao ver o plano do colega, abre a nossa visão para outros aspectos de qualificação da educação municipal, inclusive partindo dentro dos espaços escolares. Acho super pertinente também abrir o espaço para outras redes também, não sei quantas cabem na sua pauta primeiro, né? Para que outros também possam partilhar, mesmo que esse plano está intentado na mente do diretor e do coordenador. Pronto. Quando Flávia propôs, eu pensei justamente nisso, né? A gente pode começar pela apresentação desse plano de América, e aí, à medida, né, que a gente for avançando no processo formativo, a gente vai sempre vai abrindo espaço, né, para que as práticas elas sejam compartilhadas. Afinal de contas, né, a ideia da formação continuada em contexto profissional é justamente essa, né? Eu acho que ela tem um papel muito forte da gente compartilhar essas experiências, porque de repente aquilo que foi observado pela rede municipal de um determinado local pode ter passado despercebido e pode ser algo que vai contribuir com o desenvolvimento de um aspecto de uma outra rede, né? Então, eu já coloco aqui, tem alguém de algum outro município que queira fazer também, que já tenha um plano elaborado e que queira compartilhar com os colegas, lembrando, né, que a ideia do plano de ação não é, como o Ivailton já colocou aí, não é um documento acabado, né, pronto. A ideia é justamente que ele seja algo, como ele pressupõe um planejamento, né, a gente sabe que todo planejamento ele precisa ser revisitado, ele precisa ser revisado e readequado a partir de alguma mudança de contexto. Então, eu deixo aqui o espaço aberto. Se mais alguém de outro município, que não seja América Dourada, né? Nós temos aqui Canarana, Barra do Mendes, Barro Alto, ou até de alguma escola da rede estadual que queira fazer a apresentação também na próxima semana, que se coloque aqui, porque aí eu já, quando eu for planejar a pauta da próxima, que eu for organizar a pauta, eu já incluo um tempo previsto para essas apresentações. Então, se tiver mais alguém que queira fazer a apresentação. Flávia, estão me ouvindo? Sim, Jackson. Sim, eu assim, considero extremamente pertinente aí a fala do colega Ivailton e complementada por Flávia, porque hoje, no universo pandêmico que a gente vive, a gente não tem 3, 4, 6 meses, né? As ações são planejadas para o agora. Então, essa troca de experiência, ela é muito importante, ela é essencial, porque eu posso, né, captar aquilo que a gente vai ampliar os horizontes da escola, da aprendizagem, da emancipação do indivíduo, porque a gente não tem alargar esse tempo, falando, traçar metas para o ano que vem, não tem mais isso hoje. Hoje a gente tem que avaliar, reavaliar, não deu certo, aquilo que foi bom. Eu considero realmente um momento importante, assim, de troca, dessa troca de experiência. Eu estou de pleno acordo aí com a galera aí. Ok, então. Eu vou projetar aqui novamente, né, para mostrar o documento para vocês.
que aí vocês já vão ter esse primeiro olhar, né? Principalmente para... tem algumas pessoas, né, que não participaram da formação no ano passado. Então, já fica, né, uma oportunidade de vocês observarem como é que está esse documento. Lembrando que ele está lá na plataforma para vocês fazerem o download, certo? Acho que era esse que no ano passado era no Excel, né? Muita gente reclamou do formato, que era ruim, realmente era ruim para ser formatado. Então, a gente levou essas questões e ele foi reformulado aqui para o modelo do Word para facilitar a edição. Então, aqui nós temos a primeira dimensão, que é da gestão dos resultados educacionais, né, a avaliação e o monitoramento. Nós temos aqui nessa coluna o problema a ser superado, então vocês podem listar aqui os problemas a serem superados que a escola identificou, as metas a alcançar, né, visando a superação desse problema. Tem aqui espaço para 3 ações, mas vocês podem editar da forma que vocês acharem que é conveniente para a realidade da escola de vocês. Aqui o responsável, se é diretor, se é vice-diretor, quem é o responsável por essa ação, e aqui os resultados. Nesse período aqui, a gente tem, né, um cronograma, tá aqui de março a dezembro. Obviamente que vocês vão, né, quem for elaborar agora vai preencher, né, a partir de junho, né, porque maio já está indo embora. Então, de junho a dezembro, vocês vão marcar aqui quando é que essa ação ela vai ser desenvolvida por quem. A segunda dimensão é a dimensão da gestão pedagógica, né, a prática pedagógica e a formação continuada dos professores. Qual é o problema a ser superado? Lembrando que tem lá, que já foi proposto, né, tratar sobre a questão da evasão, né, como um dos problemas que acho que atinge, né, todas as escolas. Se no contexto presencial já era problemático, no remoto se multiplicou o problema, né? Aqui as metas a alcançar, as ações, o responsável e os resultados. Do mesmo jeito, lá da anterior, o período de realização também para ser marcado. E, por último, né, a dimensão do atendimento à comunidade escolar, os estudantes, funcionários e famílias. O mesmo modelo aqui, problema a ser superado, as metas a alcançar, ações, responsável, resultados e o período de realização de cada uma dessas ações. Alguma dúvida, gente, com relação a esse documento? Bom, parece que não, pelo menos por hora. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Bom, então, conseguimos avançar bastante aqui na pauta, apesar dela ser uma pauta muito extensa, né? A gente caminha agora para o finalzinho da conferência. Eu vou projetar aqui mais uma vez a plataforma para eu compartilhar com vocês aqui esse último detalhe de hoje. Aqui no ponto 5, ó, então tá aqui, ó, plano de ação, é aqui que vocês vão fazer a postagem do plano de ação, lembrando que esse plano de ação, ele é um por escola, certo? Então, nesse caso, eu não me lembro bem de qual a orientação, mas eu entendo que vocês, como é uma atividade que vai ser contabilizada para certificação, então o diretor posta no seu perfil e o coordenador posta no seu perfil o mesmo plano, certo? Até para constar como atividade realizada, porque o acompanhamento ele vai ser feito todo a partir da plataforma, certo? Para fins de certificação. Então, não adianta depois, Daiane, eu fiz essa atividade e está dizendo que eu não fiz. Então, o registro ele deve ser feito aqui, certo? Então, aqui, apenas os diretores escolares, né, que, como eu falei anteriormente para vocês, vão precisar preencher o formulário de avaliação do primeiro encontro. Eu peço a vocês que aguardem
mais um pouquinho para fazerem esse preenchimento, certo? Mas é importante que vocês já façam hoje, porque quando a gente deixa para depois, as atividades cotidianas acabam engolindo o nosso tempo. E eu sugiro, inclusive, que quem puder, né, utilizar mais um tempinho e já ir adiantando aquelas outras participações, né, no fórum, e com relação aqui à avaliação da aprendizagem, né, enquanto a gente está ainda no frescor da discussão, talvez seja melhor, né, e já adianta o tempo de vocês, certo? Então, só os diretores escolares já concluem o primeiro encontro hoje, né, ficando na pendência de fazer as atividades que ainda não tiverem sido feitas, tanto da primeira semana quanto da segunda semana, vão acessar esse formulário, fazer a avaliação do primeiro encontro formativo. Eu vou colocar aqui também no chat, certo? Então aqui eu vou parar de compartilhar aqui, porque pela plataforma é isso que a gente tinha para a segunda semana, né? Um pouquinho extensa a pauta, mas a gente conseguiu concluir aqui. Eu vou disponibilizar aqui para vocês o link com o formulário de frequência dessa reunião de hoje. Eu vou colocar aqui no chat. Peço a vocês que, por favor, né, façam o preenchimento, né, agora. Já está aí no chat, certo? Acessem aí, por favor, façam o preenchimento do formulário. Lembrando, quem for diretor escolar, fazer também o preenchimento do formulário de avaliação do primeiro encontro, que está lá disponível na plataforma. Coordenadores continuam ainda, né, para o encontro síncrono, que está previsto para a próxima sexta-feira. Vocês vão me perdoar, né, mas como a gente chegou no consenso de que sexta-feira é o melhor dia para todos, né, quinta-feira é feriado. Mas agora, nesse contexto remoto, pelo menos quem é da rede estadual não está podendo se dar o luxo, não é, de enforcar mais dia nenhum. Então, na sexta-feira é dia letivo, sábado também é dia letivo. Então, por isso que eu resolvi deixar mantida a próxima reunião, o próximo encontro, que é só para os coordenadores pedagógicos, para a próxima sexta, que é dia 4 de junho, né, nesse mesmo horário que a gente iniciou hoje, às 8h30, certo? Então, podemos combinar esse horário? Podemos sim, Bem. Então, pronto. Depois eu vou fazer aquele cardzinho, vou colocar lá no nosso grupo de WhatsApp, e eu aguardo, né, todos e todas, os coordenadores e coordenadoras, na próxima sexta-feira, às 8h30, para a gente poder fazer o nosso último encontro síncrono do encontro 1. Então, aí vocês vão ter, eu vou colocar lá o prazo até o dia 15 de junho, para a entrega desse plano de ação. Então, quanto antes vocês fizerem, né, levando em consideração a carga de trabalho, que eu sei que não está pouca para ninguém, né, mas entendendo como sendo algo importante para a prática pedagógica, né, vamos seguir adiante. O link do formulário está aí. Eu agradeço a participação de todos e todas vocês. É um bom trabalho, bom final de semana, e na próxima semana a gente se vê. Eu vou aguardar aqui mais um pouquinho na chamada, mas quem já tiver concluído aí, preenchido os formulários, já pode ir saindo da chamada. E muito obrigada pela presença e pelas contribuições de todos vocês. É sempre muito bom estar aqui compartilhando com vocês aí as experiências e os conhecimentos que são tão vastos e importantes. Fica aí minha gratidão.